Vamos então passar aos scams da semana e rapidamente passar por eles para não perdermos muito tempo hoje. Ora bem, a Carla tinha falado, deixa-me pôr aqui no ecrã, a Carla tinha-me mandado também esta notícia, eu também já tinha lido esta notícia, sobre a Coinbase ter sido investigada por listagem de criptomoedas. O título da notícia não está correto, mas foi em português a que eu encontrei assim que mais, pronto, que mais se falou sobre o tema. Visto que a Carla não está aqui, eu vou então ler esta notícia. Ler não, vou explicar o que aconteceu. Parece que houve uma acusação da SEC nos Estados Unidos à Coinbase por insider trading. Parece que alguém dentro da Coinbase passou informações de que havia algumas moedas que iam ser listadas na Coinbase. Passou essa informação a uma pessoa da família e essa pessoa da família, portanto, comprou essas moedas em antecipação, já a pensar que quando fossem listadas na Coinbase iam ter uma grande subida de valor, e tiveram, e portanto houve uma acusação da SEC a essa pessoa da Coinbase e ao familiar, se não me engano também, por insider trading. Acontece que, devido a essa situação, a SEC também teve que analisar as moedas que estavam a ser listadas na Coinbase, portanto essas moedas envolvidas nesta questão, e não só, e portanto chegaram à conclusão que a Coinbase estava a listar securities, ou seja, havia moedas digitais, ou por outras palavras, shitcoins, que são securities e que estavam a ser listadas numa exchange que é regulada, portanto a Coinbase é regulada nos Estados Unidos e noutros países do mundo, e não só, é uma empresa pública, está em bolsa, e estava a listar moedas que são consideradas securities pela SEC, portanto está aqui uma grande barraca, está aqui a barraca armada entre a SEC e a Coinbase relativamente a estas listagens que eles fazem, porque como toda a gente sabe aqui neste podcast e mesmo fora dele, a única moeda digital que não é uma security é a Bitcoin, e tudo o resto são securities, portanto não é muito difícil de perceber isso. Que qualquer exchange que tenha listagens de moedas que não sejam a Bitcoin, obviamente tem que estar registada na SEC como Securities Exchange, e portanto eles não estão. Nesse aspecto não estão, porque são uma exchange normal e não estão registadas como Securities. Portanto, isto está aqui uma barraca armada, e acho que isto vai dar ainda vai correr muita água neste rio. É, muito pano para manga. Acho que é um caso emblemático, né, Hugo? Porque a gente, como você falou, né, é a maior corretora americana e é uma empresa listada em bolsa, então eles têm todos os seus registros e balancetes abertos. Então, acho que tudo isso eu acho que todos esses movimentos que vão acontecer com a Coinbase, o caso da XRP e tudo mais, vão ser grandes divisores de água mesmo, né, para esse mercado. Então, por isso que a gente está prestes aí a ver grandes transformações, e aí a gente vai ver, vai separar o joio do trigo, né? Exatamente onde a gente vai entender que o mercado, por estar crescendo muito, fatalmente ele vão tentar controlar, regular, e essa regulação vai vir forte em cima desses outros projetos, porque a gente entende, a gente sabe que pelas regras atuais, para não dizer que todos são, a grande maioria, para não dizer todos, em tese, são securities, né? São valores mobiliários, como a gente chama no Brasil. Exatamente, então, valores mobiliários. Olha, isso agora ajuda-me a responder também aqui à pergunta do Tiago Vasconcelos, que também está a pedir que se explique um bocadinho melhor o que é uma security. Portanto, é um valor mobiliário, basicamente como é que eu vou explicar isto de forma simples e que seja fácil? Um exemplo são ações de bolsa. Vamos ver, é um ativo mobiliário. Depois tu podes complementar, Marcos, podes também dar a tua, se calhar tu até explicas isto melhor do que eu. Para mim é difícil explicar isto, porque eu sei perfeitamente na minha cabeça o que é uma security, mas às vezes é difícil transmitir. É um valor mobiliário, ou seja, podemos considerar uma ação de uma empresa, podemos considerar qualquer outro ativo mobiliário de uma empresa em que existe uma expectativa de retorno de investimento. Ok? Portanto, a pessoa, quando compra uma ação de uma empresa, essa ação é divulgada pela empresa como um investimento que poderá ter retorno financeiro com o crescimento dessa própria empresa, e portanto existe sempre uma expectativa. Aliás, esta pergunta faz parte do Howey Test, não sei se vocês sabem o que é o Howey Test, mas é basicamente uma série de perguntas que existem feitas para identificar o que é uma security ou um valor mobiliário nos Estados Unidos,
E uma das questões é precisamente se o investidor tem expectativa de retorno, ou seja, se tem expectativa que o seu investimento tenha um retorno positivo ou que vá incrementar o valor que investiu. E se a resposta for sim, é considerado uma security. Portanto, quando qualquer coisa é vendida por uma empresa, como uma ação ou outros tipos de valores mobiliários, em que a pessoa é aliciada a investir em troca de um retorno de investimento, isso é considerado um valor mobiliário. Não sei se o é complementar um bocadinho. Não, acho que a sua explicação foi perfeita, né? Porque queria dar esse exemplo justamente dos ativos negociados em bolsa de valores. Então, tem cotas de fundos imobiliários, ações de empresas. E só para o Thiago entender a importância disso que a gente está falando, é que várias dessas altcoins, shitcoins e moedas e criptos que são negociadas, elas estão sendo negociadas fora dessa regulação. Então, e como a maioria mas qual é a relação? Acho que é importante explicar qual é a relação que existe entre uma ação que é considerada um valor mobiliário, ou uma security em inglês, e as moedas de que estamos a falar que não são o Bitcoin. Porquê? A grande relação que a SEC vê é que essas moedas foram todas, para já começaram basicamente com o Ethereum e com outras moedas assim também que foram criadas depois, mas basicamente foram introduzidas no mercado, para já depois de haver um pre-mine, ok? Portanto, já existiam na própria empresa uma grande percentagem de moedas que não tinham sido feitas ou que não tinham sido começado a minerar do zero, como a Bitcoin começou com o Genesis Block. E depois foram aliciadas as pessoas a investir nessas ICOs, não é? Que foi em 2017 e por aí fora, com a expectativa de que, comprando aqueles tokens ou aquelas moedas, barra moedas, iriam ter um retorno muito grande no investimento quando aquelas moedas fossem para cima em termos de valor de transação em bolsa ou em exchange. E, portanto, isso torna todas as moedas, excepto a Bitcoin, em valores mobiliários. Porque foram apresentadas ao investidor como um investimento que possibilita um retorno sobre o investimento inicial. É esta a relação que a SEC vê nas moedas, em todas as moedas, excepto a Bitcoin, porque a Bitcoin não foi nem pré-minerada, nem nunca foi feita nenhuma ICO, ou seja, nunca foi feita nenhuma Initial Coin Offer, em inglês. Portanto, não há possibilidade de considerar a Bitcoin uma security. Porquê? Porque nunca houve uma empresa, uma entidade, que divulgasse a Bitcoin como um possível investimento que tivesse um retorno nesse investimento. Portanto, não é uma security claramente, enquanto que as outras moedas são todas de empresas e, portanto, é essa a relação. Eu só quero fazer um adendo, Hugo, e dar um passinho para trás, porque eu acho que ficou clara a sua explicação. E eu acho que a única coisa que eu tentaria fazer aqui um raciocínio em torno disso é que, mesmo que sejam consideradas securities, mesmo que todos esses projetos fossem o mundo da cripto, né, a gente sabe que se ele realmente é cripto descentralizado, se pessoas se organizassem e conseguissem criar securities onde elas existissem fora das garras da regulação, eles precisariam ser precisam ser suficientemente descentralizados, e aí o choro é livre. Você poderia fazer, para mim não importa se Ethereum, XRP é security ou não é security, se as pessoas investem e têm expectativa de retorno. A questão é que a SEC consegue definir que são securities e conseguem regular e enforçar essa regulação porque são projetos centralizados. Então, acho que se eles fossem suficientemente descentralizados, para mim, parabéns para quem conseguiu fazer uma security descentralizada e fora do sistema. Então, independente se Bitcoin é uma commodity digital, se não é, conseguiu... A Bitcoin é considerada commodity, ou seja, a diferença entre commodity e security é que a Bitcoin está equiparada ao ouro, por exemplo. Exato. Mas ele é suficientemente descentralizado e ninguém poderia regular o Bitcoin, independente das suas propriedades, porque a principal propriedade dele é a descentralização. Então, a gente sabe que ele tem, que pela definição que se estabeleceu, Bitcoin não mas independente do que ele seja, ele está fora do controle de qualquer de qualquer indivíduo ou qualquer agência. Então, acho que essa aliás, já agora aproveito para dizer que também há aqui algumas mensagens que ajudaram a complementar. Portanto, e aqui também o Marco Almeida tem razão, é um ativo que ao mesmo tempo é uma liability para outra pessoa ou entidade, barra entidade. Portanto, tem toda a razão também. E
já agora o Tiago também agradece aqui por ter sido esclarecido. E o talento também tem aqui o seu complemento. Não estás a pedir valor em troca de possíveis retornos futuros. Exato. E depois complementa com prendam o Vitalik. E depois o Marco Almeida diz aqui, ainda não li a mensagem toda, mas diz: um empréstimo é uma security, porque ao mesmo tempo que é um ativo para o credor, é também uma despesa para o devedor. No Bitcoin ou na posse efetiva do ouro, isso é impossível. Exatamente, também tem razão. Portanto, lá está, é uma liability para outra pessoa também, como disse anteriormente. Boa. E os lesados do Vitalik. o Talento criou um grupo no Telegram que se chama Os Lesados do Vitalik. Se quiserem dar umas gargalhadas, procurem Os Lesados do Vitalik e vão encontrar o grupo dele. Ok, passando à frente então, visto que não temos muito tempo, ora, vamos cá ver. E o Lex, quando quiseres dar um comentário, estás à vontade. Eu posso dar um comentário. Eles não queriam ser amigos do rei? Então, agora tenho o rei ao pé. Exatamente. Pois é. Pois é. Cirúrgico. Lex foi cirúrgico agora. Cirúrgico.